Está começando mais um Sala de Concurso. Hoje, além do Dirceu, do Fabiano, do Andrezé, do Rodrigo, Leandro Reutemann, nosso convidado, o Ninja, nosso convidado, que no programa passado não pôde comparecer, mas que logo em seguida entrou em contato conosco e disse assim, olha, diz para o nosso pessoal aí que eu vou estar no próximo e está aqui conosco o Leandro. Exatamente. Muito obrigado, Leandro, pela tua presença. E olha só, eu tenho algumas coisinhas para colocar. O Rodrigo está me passando agora há pouco, que fez lá uma passagem, uma resenha, digamos assim, dos contatos em relação ao Sala. E foi pedido para nós falarmos sobre a questão de medicamentos, né, que o concurseiro, digamos assim, venha fazer uso, até para encarar uma prova. O que isso teria de bom, o que não teria de bom. Então, o que eu penso, eu acho que, não sei se os senhores também concordam. Nós trazemos alguém para cá, no próximo programa, claro, não sei se já no próximo, mas a gente vai conseguir, que possa, não é, nos dar tecnicamente ou até clinicamente um posicionamento a esse respeito. Um médico, né? Não é? Um médico. Trazer a Rita. Que Rita? A Ritalina. Olha, eu vou te dizer, foi sobre ela que pediram. O assunto sobre a Rita. É a mais consumida. É a mais consumida. Sobre a Rita. Até, embora a gente vá comentar, é que uma das coisas que chamou a atenção, além das mensagens, foi que depois, comentando um pouco sobre a questão de ter recebido a mensagem, muitos alunos me disseram que fazem uso mesmo, e inclusive constante para ficar acordado, para estudar mais, às vezes no dia da prova também. Então, muita um gente assunto, faz uso, que também é um pouco a nossa função trazer um alerta de benefícios ou malefícios em relação a isso, né? Acho que a gente tem que trazer mesmo, né, Paulo? Vamos procurar. Fica a dica para um próximo programa a gente conseguir trazer alguém competente para que possa esclarecer. No mínimo, o que a gente pode conseguir depois desse programa, né, é que a banca coloque um antidoping. Pode ser. É verdade, uma boa. Isso aí. O outro é mapa mental. Tá? Aí eu acho que o Flávio, nosso psicólogo, poderia nos ajudar nessa aí também numa próxima, né? Sim. Mapa mental. E uma outra questão, acho que essa aí dá para a gente conversar um pouquinho, começar a conversar. É uma pergunta se a preparação EAD e a preparação presencial. E aí eu deixo na mesa agora, para quem quiser começar a falar. O que o aluno quer saber? O que tu recomenda? Eu acredito que vai muito do perfil da pessoa. Tem gente que não se adapta. Tem gente que tem que ter o professor na frente, tem que ter aquele ritual, aquela obrigação de sair de casa porque tem aula, senão perde a aula. E tem gente que tem uma disciplina que consegue dizer, bom, das 8 às 10 eu vou estudar e mesmo que caia a casa vai estar estudando. Tem gente que se adapta a essa rotina assim, mais livre, e tem gente que não, que precisa daquele horário determinado para estudar. E tem gente para os dois também, né? E tem gente para os dois. Porque nós temos notícias de pessoas que assistem um presencial e também adquirem o mesmo curso presencial na modalidade EAD, né? Quase como se fosse repetir a matéria para que consiga melhorar a absorção da matéria, né, com repetição. Eu concordo com o Dirceu, acho que é muito perfil. Mas o que eu vejo muito o pessoal do EAD, eles falam assim, ó, eu venci a barreira do EAD. Eu passei das 10 aulas e me acostumei. Eu acho que tem muito isso aí também. Me perguntam hoje, por exemplo, eu, Andrezé, conseguiria assistir EAD? Eu diria que não. Eu diria que eu não conseguiria ficar ali, mas daqui a pouco não. Daqui a pouco eu começo a me acostumar e eu adquiro o hábito, né, e começo a assistir. A gente olha assim e fica, será que eu conseguiria assistir em EAD? Mas eu acho que é particular mesmo, muito particular, muito. O perfil, talvez, eu penso assim, ó, que pode ser o perfil, né, de cada um, de preferir o EAD e ter a disciplina do EAD facilmente, ou então não ter a disciplina e ter que ir para o presencial. Mas, como tu falaste, hoje tu não conseguiria. Talvez eu acho que é mais ou menos assim. Hoje, as pessoas ainda têm a raiz do presencial, mas todos, aí que eu acho que sim, todos podem sim ir para o EAD. Basta, como tu falou, se permitir,
tentar uma vez, 2 vezes, e algumas técnicas que eu já ouvi falar, muito comparando o estudo por EAD, por exemplo, com o home office, né, que é o trabalhar em casa. Que aí tu tem que ter algumas técnicas também, não basta tu acordar de manhã e de pijama ainda ir lá querer assistir a aula. Não é aconselhável fazer Quase isso. como se tivesse, tem que fazer uma rotina. Exatamente. E essa rotina tem que ter um ritual. Um ritual. Então, tu Conceber vai lá, essa rotina, esse ritual, talvez tu consiga se enquadrar no EAD. Exatamente. Ter um local apropriado, até a roupa, trocar a roupa. Exatamente. Acordar, tomar um banho, tomar café. E aí, sim, encarar como se estivesse naquele horário determinado ali, até tal outro horário, estudando por EAD. Claro. Mas não é fácil. Mas o que a gente Não é vê fácil. internamente nos nossos programas é que antigamente os alunos que compravam EAD raramente terminavam o curso. Exato. Hoje não. Exatamente. Hoje dá Já mais. estão Já assistindo estão a todo o terminando. curso, né? Exato. E uma outra Antigamente, coisa que já raramente me terminavam. disseram também em relação ao EAD, é claro que aí sim é muito particular, mas tem gente que diz que em casa toda hora é solicitado para fazer alguma tarefa. Sim. Vai sentar, dali a pouco chama, tem que trocar a lâmpada, daí ele Mas tem que isso aí lavar se a enquadra, louça. Mas aí é que tá. Então, Tem é isso que a gente avisar comentou, o pessoal né? em casa que agora Porque eu tô estudando, tipo, mas eu tô tem- trabalhando. é. Agora eu tô trabalhando, agora tu não posso ser importunado. Mas ou, é ou querer inevitável. assistir a aula na frente da televisão. O Claro, cara mas pega é um inevitável voltear, imaginar que então, tem gente que não consegue burlar essa barreira, que estando em casa a família vai, mas ou o filho, ou alguém, né? Mas é uma necessidade. Claro. O cara tem que a Claro, pessoa... mas talvez com isso tempo, seja a razão de muita gente ainda não É verdade. ter migrado, né? Mas a adaptação também não é fácil, né? Porque, quer ver, ó, se nós analisarmos, tá? Por exemplo, nós que temos filhos, nós não estamos pagando escola para os nossos filhos EAD, né? Olha, estamos o pagando Fabiano, escola por pra- exemplo, não ganhou nada. É dele. Não, mas o Fabiano tem. O Fabiano tem Não o é quê? mais o neném Fabiano da tem casa, dois, né? o Fabiano tem dois netos meus na casa dele, tá, que estão parando na casa dele, 2 netos meus, certo? Que nenhum dos dois tem EAD. Então, o que eu quero dizer com isso? O Leandro é a mesma coisa, Isso. o Andrezão é a mesma coisa. Eu, o irmão do Fabiano, né, o Gabriel, também está na escolinha presencial. Então, eles nascem na escola presencial, eles nascem para o mundo na escola presencial. Então, é uma raiz muito forte que acompanha uma vida. Uma A gente vida. nunca foi treinado para isso. Não, mas é muito recente também. A gente tem Tá 10 exigindo demais, 10 gente. anos, não é... Aí, Mas em internet, compensação, ele tem 95, o Gabriel vai fazer 3 anos agora em junho e já assiste os desenhos da Peppa no computador. Exatamente. Sim. Tu vê que Eu acho assim, interessante, né? pessoal, Então, Eu acho assim, eu acho que, concordando com todos vocês, eu acho que é um conjunto de fatores, tá? Mas um fator muito importante, aproveitando para agradecer o convite, estar aqui presente, é o fator que lembra muito a concessão de uma pensão alimentícia, que é o binômio necessidade e possibilidade. A gente não pode esquecer que, além de tudo isso, tem pessoas que têm medo de sair de casa, principalmente à noite, por exemplo, em termos de segurança. Então, o que elas pensam? Eu já estou em casa. Em termos de economia, não vai ter gasto com gasolina, com garagem, com carro, não é verdade? Outra coisa, tem pessoas que não gostam da participação excessiva de alguns colegas, que muitas vezes chamam a aula para si, não é verdade? Querem pautar, perguntar, aparecer, tem de tudo, tem aluno de tudo. Então, quer dizer, é uma maneira privativa de ter um estudo focado. E essa é a realidade, né? Então, apesar de ser uma novidade, acho que o Gaúcho está indo muito bem. Eu, inclusive, falava para o Paulo, chegando aqui, que eu pensava que ia demorar muito mais tempo para o Gaúcho captar essa coisa do EAD. E muito pelo contrário. O pessoal está focado porque sabe que vencer um cargo público, um concurso público, é uma diversidade de médio e longo prazo. É coisa de 6 meses a 3 anos. Essa é a realidade, No teu caso, não é verdade? pessoal, daí seria o financeiro mesmo, a economia. Exatamente. Eu penso assim que, como bom judeu, o financeiro é o primeiro lugar. Mas eu penso isso. Eu penso o seguinte, o pessoal está fazendo investimento, né? São livros que as pessoas... Não, mas é verdade, são livros que as pessoas precisam, não é verdade? Muitas informações, quer dizer, as pessoas também elas não ficam focadas numa coisa só. Né? Elas fazem um curso daqui, fazem outro curso de lá, e elas estão fazendo faculdade, estão trabalhando, quer dizer, é muito difícil tu compactar tudo. Né? E afora aquelas localidades mais... Que não são servidas, né, dos cursos, das Tá universidades. pensando só aqui, Claro, né? Quem tem possibilidade não tem um de vir, presencial é verdade. bom na sua cidade. Ou não tem nem presencial. Ou nem tem. Tem cidades que não tem cursinho então, para a única concurso. saída
Eu não tinha pensado o nessa... Eu Vários tive- alunos perguntam sobre isso até, né? verdade. Se fosse para escolher um polo, professor, para fazer concurso, o que eu digo? Foge de lugar que tem curso em universidade. Né? Porque são as pessoas mais bem preparadas, que têm mais acesso a sim, a isso. concorrência. O EAD ele acaba com isso, né? O EAD ele faz uma ligação direta. Né? Sim. E eu tive uma constatação bem interessante. Nessa última chamada agora para o concurso de oficial escrevente, que chamaram 500, né, na primeira chamada. Isso. Muita gente, mas muita gente estava lá para escolher comarca e me reconheceu, foi me conhecer Legal. pessoalmente lá, porque tinha sido aluno do EAD. Exatamente. Então agora eu E vou não começar a te falar. conhecia ainda. Não me conhecia ainda. E aí agora nós vamos começar a falar sobre o resultado. Ou seja, o EAD já está gerando resultados, como o Aquela presencial ideia de gerou que muito alguém tempo. no EAD não alcançaria o Exato. mesmo nível, o grau de... Tu de já passaste aprovação, por isso, né? Leandro? Eu lembro. Passei por isso. O Andrezan também, eu lembro, nós estávamos juntos até, né? Quando as pessoas chegavam para nós assim, pá, que bom conhecer vocês. A gente Mas a minha história foi pior, né? Agora tem O pessoal de Alegrete vinha. O pessoal de Alegrete Conheceu o Andrezan. prova da polícia. Não é bem Alegrete, né? Prova da polícia. Daí assim, professor, olha, adorei a sua aula, muito boa, todo mundo no ônibus assistiu a tua aula, ela só não me passou a cópia da última aula. Eu me lembro disso Copiaram aí. a aula. Todo mundo copiou. Eu acho que isso aí foi na FAPA. A gente estava na FAPA, FAPA. na FAPA, tava junto É, comigo, né? a gente estava junto, nós três, nós Na estávamos FAPA. juntos. E daí chegou uma aluna de Caxias assim, professor, que prazer te conhecer pessoalmente, eu sou tua fã, sou de Caxias. E daí chegou depois esse aluno de Alegrete, né? Que elogiou para um lado e deu uma palma. Sim, o cara não comprou o curso, não adquiriu o curso nenhum, o cara copiou tudo. Exatamente. Mas estava feliz por ver o Andrezão ao vivo ali. Bom, então acho que a gente fecha aqui uma questão de perfil, né? Como começou. Tipo, não é obrigatoriamente... Agora, uma coisa que eu lembro também, Pior ou melhor? que uma vez o Rodrigo disse, que eu nunca mais esqueci. Eu e o Disseu começamos curso presencial né, há muitos anos. Então a gente se vinculou muito ao presencial. Eu até hoje me considero um analógico. Né? Aí eu me lembro conversando com o Rodrigo e disse, Rodrigo, o que tu acha? Vai desaparecer o presencial? Aí o Rodrigo me disse, bem assim, nunca. É que nem o rádio, Paulo. Quando a TV começou a despontar e nós começamos a ter aparelhos de TV de tudo que é tipo, não é? Plasma, LED, e etc. Nós seguimos tendo pessoas ouvindo rádio. Que continua sendo campeoníssimo em termos de mídia, né? De mídia. É verdade. Então sempre vai ter público para o presencial. O que vai acontecer, eu concordo com o que o Rodrigo me disse aquela vez, não sei se tu mudou, Rodrigo, mas Não mudei, é que exatamente o presencial vai se tornar algo muito chique, ou seja, aquilo que o Leandro falou, o camarada pode ficar em casa, assistir o EAD, não pagar o lanche, não pagar o estacionamento, não gastar gasolina, não passar frio, se estiver frio, não Segurança. passar calor, a segurança, não é? Mas também vai ter aquele que vai querer ficar ali tendo o atendimento pessoal com o professor e não tendo que mandar um e-mail para o professor tirar uma dúvida. Que é uma coisa Ou mais seja, quente, né? instantânea, mais quente mais na hora. personalíssima. também. E o contato com E os uma colegas coisa também. que a gente percebe, Paulo, que vai em encontro disso, porque que eu acho que sim, vai ficar um pouco mais chique, como tu bota o termo, porque as turmas presenciais, isso é uma constatação natural, elas vão diminuir um pouco, porque se a gente está dividindo o mercado entre EAD e presencial, há uma certa diminuição no presencial, porque é natural, obviamente. Mas essa diminuição faz com que essas pessoas que vão buscar a aula presencial sejam extremamente privilegiados. Exatamente. Aumenta a qualidade. Mas olha só, No momento que tu tem uma quantidade menor de alunos para atender, que as turmas são menores, tu já tem uma possibilidade mais personalizada. Mas no momento que tu tem o contato com o professor, e é uma tu tendência, consegue conversar com o professor, tu consegue ter ele ao vivo constantemente, comparado ao EAD, que também pode ter resposta do professor, mas esse contato é o chique da história. Quer O chique da história é poder ver o Andrezan, poder ver o Paulo Marques ali. ver de perto. Ver de perto. Quer ver uma Esse comparação é o bem chique da próxima? O pai sempre E é falava, comparando aos estádios de futebol, Assim. ao jogo ali, campo, vai ao campo de futebol. Sim. Né? Como essas TVs pagas, pay-per-view e tal, reduziu muito o número de espectadores lá Sim, no estádio. sim. Para qualquer jogo, por exemplo, o campeonato Claro, inteiro gaúcho, o campeonato gaúcho
pouca gente dentro do estádio. Só que agora chega jogo bom, Exatamente. como uma final. Lota. O que acontece agora? Os dois jogos da final, dos 2 Grenais, Exatamente. o estádio lotado. Com certeza. Segunda-feira não se tem mais ingresso. Colocam pra pela comprar, internet pra vender, instalar. vende na hora. Não, os jogos que Exatamente. antes eram pay-per-view pagos, esses 2 Grenais são TV aberta. Claro. Na Rede Globo, a TV aberta, não é, nem verdade, pago. claro. E ainda assim lotou os 2 estádios. Claro. Quer dizer, quando é bom, quando a coisa vale a pena. A qualificação E a vai, quali- e aquilo vai que mandar tu- na tu história. falaste, qualificação. Estão vendendo ingressos. Os únicos ingressos Qualidade que tem para vai ter. vender é R$400 num camarote. Sim, não, ninguém e soma-se a mais isso, vai- soma-se ninguém a vai- isso também que além do ingresso, comparando, quando o produto é bom, a pessoa ela vai gastar justamente também com o quê? Com estacionamento, com alimentação, vai levar os filhos. Não, e Quer aí dizer, tá- um curso é a mesma Mas coisa. aí, quem é que Exatamente, vale, né? E aí que tá o ponto. Cara, Quem vale. é que vai empenhar o seu dinheiro, o seu valor para ir num lugar, ter que pagar estacionamento, ter que pagar todos os custos adicionais que tem até o seu próprio deslocamento? Quem é que vai pagar por uma coisa ruim? Mas aí tá. Exatamente. Porque a internet faz com que a gente possa acessar as escolhas que a gente quiser, aquilo que a gente decide como o facilidade, melhor né? ou pior pra gente. Perfeito. Mas o fato de ir e se deslocar ao presencial vai obrigar os cursos presenciais a terem sempre um Uma nível qualidade muito alto de muito qualidade. alta. Ninguém mais vai pagar por coisa ruim. Exatamente, mas Presencial, é o tem que opção na acontece, internet. é o que acontece hoje, Né? por exemplo, com os filmes. A pessoa pode assistir no YouTube qualquer filme, ou então o Netflix pode contratar e assinar e assistir um monte de filmes. Mas tem um monte de gente que vai no cinema, porque o cinema ainda tem toda aquela O glamour. o glamour e uma experiência diferenciada. Porque a pessoa vai lá, tem ar-condicionado, tem um sistema de som perfeito, tem uma imagem boa, tela grande. E mesmo assim os cinemas continuam E subsistindo. muito importante, sim, Diminuíram, Dirceu, mas continuam. independente de classe social. Há uns 6 anos eu tive uma aluna aqui no CETEC, foi muito marcante assim, professor, eu vou te confidenciar algo. Eu tô somente com um dinheiro mínimo para poder fazer esse curso, porque eu estou apostando todas as minhas fichas nesse curso para ter um cargo, para ter uma carreira, ou seja, o produto bom que tu falaste, os esforços que as pessoas vão envidar para conquistar um objetivo, a mesma coisa. Né? Vai nessa linha. Não, e se comparar com um teatro, então, olha a emoção quando tu vai, tu vai numa peça de teatro de um grande ator. Exatamente. Não, emoção. Emoção. Elas confundem até um pouco com energia. Eu acho que tem um pouco A isso aí energia, mesmo, às né? vezes o cara, tu tem o mesmo professor, Claro. no presencial ou no EAD. Isso. Só que aquela energia da sala de aula, do professor dando essa Não aula, conquista. tem É. que encontro, né? Não, Qual então. foi o comentário que uma aluna fez esses dias aí? Que tu falaste, que ela tinha assistido aula comigo presencial e virtual. É, exatamente. O que aconteceu? A aluna chegou e aí ela nunca tinha assistido o Andrezan presencial, só tinha assistido. Ela parou assim e disse, nossa, como ele é bom mesmo. E ela tinha Ela assistido só achava bom. Só Só achava bom. o virtual. Mas ela veio no presencial e ela disse, recebeu a nossa, energia. como ele é A bom energia. mesmo. Ela não Ela tinha ficou que- extasiada com a aula que ela viu presencial. Foi o que exatamente Mas esse negócio de falou. energia, eu Ela acredito. recebeu Cara, é energia. muito forte. eu Energia, acho. acredito. Tanto Ela é, assistia, assim, ó. ela assistia a mesma aula gravada. Exatamente. Mesma Tanto é que é Mesma forte. didática, tudo E igual. a gente sabe disso, a gente é professor. É, Em cima exatamente. tu sabe disso. E tu tem uma energia, tu troca E aquele- ela é. com o próprio Claro. aluno. Eu recebo várias mensagens, né, em rede social, no Facebook, de alunos, dizendo o seguinte, professor, eu queria só te fazer um pedido, que nas gravações que tu fizer para EAD, que tu fale, que apareçam as piadas que vocês fazem em sala de aula. Essa é difícil. Então isso perde bastante pro É EAD, difícil, né, porque EAD é cortado, Só é- isso não aparece, quer dizer, Quem é para que mostrar fala de como é uma falar coisa em realmente sala mais de aula quente, né, o com- presencial. Claro. O Paulo fala muito com... Tu fala, né? Muito na tua aula com o pessoal do... Falo. É, exatamente. né? É, porque o pessoal é Exato. fundamental, eles estão ali, eles também querem se deliciar da mesma maneira que o pessoal do presencial se delicia. É. Por falar nisso, deixa eu aproveitar aqui, já que o Leandro está aqui, que eu falou em Facebook, nosso rei do Facebook. Nosso ninja, Tem uma nosso pergunta. ninja. Como é que tá o Facebook, Leandro? Eu sempre digo o seguinte em relação ao Facebook, né? Esses dias eu estava num outro curso e um colega do Direito do Trabalho, o Rodrigo Galia, disse assim, Leandro, é impressionante, o Leandro bota qualquer coisa no Facebook, em segundos é 300, 500 curtir. Eu digo o seguinte, carisma, vários colegas meus têm, certo? Então não é para se comparar, ninguém é melhor ou pior. Mas o que eu tenho, e eu acho que a maioria não se dedica como eu me dedico, é de dar um retorno para o aluno no Facebook.
né? Porque são mensagens internas, são dúvidas que as pessoas têm, certo? Muitas vezes até transpassa essa área indo para conselhos sentimentais. Professor, eu não estou muito bem no relacionamento. Opa, só um pouquinho. Essa aqui já não é a minha área, né? A minha área, o foco é o concurso, mas tem bastante isso. Traga a pessoa amada. Então, quer dizer, eles gostam desse retorno, aproveitando, né? um pouquinho, e a questão Sim. da carreira do TRE, que um aluno pediu no nosso programa passado, sim. ele queria que tu desse uma comentada. O que eu queria dizer sobre o TRE é o seguinte, né? Pra dar dica. Eu sou advogado público concursado em Cachoeirinha há 12 anos. Sou formado há 18 e professor há 14. Então, assim, eu sempre fui um concurseiro antes de me tornar professor. Sempre, sempre. Até tradição de família, né? A minha família mais na área da medicina. Mas sempre concurseiros também, e assim como eu me tornei. O que acontece? Todos os concursos públicos do Brasil, eu sempre digo para todos os alunos, eles são muito interessantes. São muito interessantes. Mas paixões de massas no Brasil só existem 2. É a Polícia Federal e TREs. Todos os 27 TREs. As pessoas são apaixonadas. Então, eu acho que, na verdade, as dúvidas que os alunos têm não é mais em relação às atribuições, tá? A pergunta é do Mike Moreira. Isso, do Mike Moreira, tá? A dúvida não é só atribuições do cargo, porque quando a gente fala o seguinte, qual é o cargo que vai ter, que nem do Mike, né? Um técnico judiciário, ensino médio. Mas o que tu aprendeu da matéria que vai no concurso no ensino médio? Não aprendeu absolutamente nada, né? E cai direito eleitoral, constitucional, administrativo, cai tudo. O que acontece? Por causa dessas paixões, tanto a Polícia Federal quanto a TRE, eles se tornaram órgãos muito qualificados. Vocês podem notar isso. Então, esses concursados de ensino médio, eles transpassam as atribuições normais e muitos agem como se fossem profissional de nível superior, como se fossem analistas. Eu tenho colegas que têm ensino médio, mas já fizeram coisas que analistas judiciários na espécie de oficial de justiça faziam. Quer dizer, as mesmas atribuições. Então, tem que ter uma preparação realmente muito forte, muito grande para ter êxito. E assim, como ele é um órgão que ele respira política 24 horas, ele encanta as pessoas. É isso. Um outro assunto que veio para nós é um plano de estudos. Então, um plano de estudos. Eu também acho que a gente podia ter a colaboração do Flávio aqui, uma outra vez, o doutor Flávio, né, o psicólogo, né? Claro. Que já sim, muitas pessoas se manifestaram gostando do que ele abordou e os enfoques que ele tratou, né? Então, ficamos para o Flávio. E foi especificamente para o plano de estudo para o EAD, né? Então isso era uma coisa que Exatamente. vai em encontro do que a gente tinha discutido aqui, né? Isso. O Fabiano falou uma coisa, só complementando, que eu acho que essa parte de ter a organização, de até não ir de pijama, tudo como falou, faz parte até desse plano de estudo. Pois é. Vou estar ali planificado, eu vou, né? Claro. Eu queria explorar um pouquinho mais do nosso convidado. Claro. O Leandro, né? Vamos lá, tô De uma aqui. boa forma. Tô aqui de graça. Que é o seguinte. Eu tô de olho no relógio. O cara já tem, começa a essa. Leandro, olha só. Sim. Casualmente ontem, recebi uma ligação de um ex-aluno, tá? Que eu até anotei, João Vitor. Certo. Tá? Não sei se vai ser uma bola nas costas. Vamos ver. Lei 12.990 de 2014, aquela que fala dos 20% para negros, daquela cota, tá? Isso. Para concursos públicos, negros Negros e pardos. Isso. Há quase que assim, uma dúvida geral das pessoas. Isso. Ele assim, por que eu tenho que fazer? Porque eu preciso ter algum laudo? Como é que eu vou provar que eu sou pardo? Nós temos assim, Fabiano, sobre Explica isso. pra nós, Leandro, Nós temos sobre isso um problema muito grave no Brasil, né? O nosso país é um país que ele é marcado pela miscigenação, né? Mistura de raças, cores e assim por diante. O problema é o seguinte: eu tive uma vez um aluno num outro curso que me disse o seguinte: professor, o que eu faço? Tá? Eu me inscrevo justamente como cotista ou não no concurso? Eu disse assim, por que tu tá dizendo isso? Não, porque eu sou tipo o Nilmar, jogador do Inter. Mas como assim? Eu não tô entendendo, né? Não, que é o seguinte, a minha mãe é uma baita loura, meu pai é negrão, eu sou assim como tu tá vendo. 87% do DNA do brasileiro é negro. Claro, então, se a gente levar ao pé da letra, claro. a pessoa poderia ir para essa seara. Não é verdade? Agora, a gente não pode menosprezar por ser negro que a pessoa tem mais ou menos conhecimento, né? O problema é o seguinte, é tantas cotas para tudo que é lado, que daqui a pouco a pessoa que não está enquadrada em nenhuma área vai ser minoria.
porque tem vaga para PPD de 20%, tem vaga para negros de 20%. Não é que a pessoa não merece, mas uma vez quando eu dei aula para o pessoal dos peritos médicos do INSS, 2 alunos negros me disseram o seguinte: professor, a gente não concorda absolutamente nada com essas cotas. Aí todo mundo se levantou, queria escutar o pessoal, mas por que isso? Porque o preconceito deveria ser matado na origem, tá? E não na consequência. Depois que todo mundo se formou em medicina, agora querem vaga só para negros, vamos dizer que a gente acabou entrando pela porta dos fundos. Deveriam matar lá na origem, de ter vagas nas universidades públicas, nas escolas públicas, nas particulares também, para que todo mundo pudesse ter um nível parelho em termos de educação. E eu achei muito interessante, né? E outro problema muito grave, Fabiano, é mensurar o percentual. Por que isso? Onde é que está comprovado? Por que 20? Por que não 30 nem 10? Né? Então, acho que deveria, assim, quem deveria assumir tudo isso em primeiro lugar é a lei mais importante do nosso país que não assume, que é a nossa Constituição. Ela veio para acabar com preconceito, com isso, com aquilo, mas ela passa sempre a bola para a norma infraconstitucional. Leandro, a parte disso, ainda a preocupação que a gente tem notado nos concurseiros, que enxergam a possibilidade de concorrerem dentro dessas cotas, digamos assim, mais adiante, no momento em que eles vão assumir, o órgão público entender de fazer uma triagem e uma verificação se efetivamente podem ser colocados como pardos, não é? Exatamente. Principalmente o pardo. Claro. Não é? Principalmente o pardo. Isso. Então, e a lei não traz, ela não tem uma regulamentação dizendo regulamentação. O que é o pardo. É pela Ou seja, aparência. exato. Mas a aparência é que nem o do... gosto. Um acha que não é, outro acha que é. Porque né? se for fazer assim, Silva, pardo perto do Pereira, retinto é branco. Santos. Isso. Então, não é o Lewandowski. Exatamente. Né? Com certeza, Olha né? só o artigo, eu tô com a lei, Claro. o artigo 2º diz assim, ó, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos. Exato. Quer dizer, Eu sou preto, então. é E daí? isso. É isso que a pessoa vai Pode pensar. escrever. Então, de repente, vai ser mais fácil, eu vou ir por esse... Autodeclarar, Exatamente. A lei deixa essa brecha, deixa assim uma Exatamente. coisa... não se tem definido, né? E Como eu é que acho fica, por pode exemplo, ser, Fabiano, uma pessoa que tem a tez bem branca, certo? E tem o cabelo carapinha, pichain, enrola. Como é que fica isso? Tá entendendo? E nós três Foi o entraríamos João. nas cotas aqui? Não, exatamente. Nós três entraríamos, né? Nós três entraríamos. Claro. Aí eu disse assim, João, Muito eu boa não me lembro- pergunta. Eu não me lembro bem de ti, mas como é que... Fabiano, pra te ter uma ideia, assim, ó. Tu e o teu pai, tá? Eu sou um pouquinho mais escuro que tu e um pouquinho mais claro que o teu pai. Mas o meu cabelo é esse, mas o meu cabelo é... Não, eu sou negrão, né? caracolado, Eu sou claro, negrão. Entendeu? Então, eu disse assim, cara, pra mim, tu te escreve como pardo. Acho que Claro. Não, tem, não há, Claro. Mas a lei não vai te dizer, né? Como diz que autodeclarar. É que esse é um problema, Fabiano, porque assim, ó, ele não é utilizado só como uma injustiça, é utilizado como um atalho, na verdade, para o concursando conquistar mais rápido um cargo público. Então é isso que deveria ser debatido, né? E concordo com o Paulo, não tem um critério, o critério é o olhar, né? Não tem nada que diga os requisitos de uma lei, olha, tem que ser isso, aquilo, não tem nada escrito. Então esse é um grande problema. Show de bola. Né? No programa passado, nós estávamos esperando que tu chegasse, depois que recebeu ali a mensagem que tu não poderia chegar. Sim. E o Disseu disse que tinha uma pergunta que ia te fazer. Na verdade, são 2 perguntas. Deve Então, ser lá, sacanagem. Disseu. Aumentou. Não deixa as perguntas para os Vamos lá, 48 vamos lá. segundos tempo, deve ser sacanagem, hein? Eu vou deixar tu falar. Antigamente tinha um programa, o Show de Calouros do Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Aí vinha o Sérgio Malandro, vocês lembram? Sim, claro. Ele dizia, o povo quer saber. Opa! Vamos lá, então. Vai com o Dirceu, Não, na verdade, a pergunta da semana passada... Eu gosto muito de ti, Dirceu. Já foi feita. Não, eu também gosto de Tchê. Eu também gosto de Tchê. Então, até por isso a pergunta. Para quem não conhece, o Leandro por trás, como nós conhecemos... Como eu não conheço. Como nós conhecemos o Leandro por trás. Ih, Que na frente ele é um cara legal, mas Já por começou. trás ele é todo estourado. Não olhar nas costas. Não sabia disso. né? Tô sabendo agora isso aí. Não, olha só. tu conhece. Só tu conhece ele, então. Claro que essa é do Dirceu, ó. Sobre isso, qual é o percentual de vagas para homossexuais nos concursos? A gente poderia entrar em todas. Podia entrar em todas, você entrava em todas, né? Olha só, agora cuida bem. Essa pergunta eu já fiz para ti em sala de aula várias vezes e sempre respondeu. Para responder agora, para quantos alunos você já deu aula? Olha, eu tenho algo assim que eu sou apaixonado desde pequeno por matemática. Apaixonado. E coisas que passam batidas para a maioria das pessoas, para mim não passam.
Então eu chego, por exemplo, em sala de aula e digo, e daí, pessoal, para monitor, como é que tá aí? Né? Quantos alunos? 66. Então eu vou anotando, anoto em casa e passo isso. Então é uma verdadeira loucura, tá? Eu vou te dar aproximadamente, né? Não deixa de ser, mas é um toque apaixonado por números, né? Presencial em torno de 570 mil alunos. 570 mil. 570, desde o dia 13 de dezembro de 2001, quando eu comecei a lecionar. Nos 45 cursos, tá? Em torno de 570 mil alunos. Quantos encontros já foram dados? 5.315. Quantas horas é isso? Tá? Daí a gente multiplica, porque vale as 3 ou vale 4 horas, né? Se for as 3, vale 4 horas, é isso. Não, é incrível. Mas isso. o que eu quero dizer assim sobre isso, realmente assim, é uma paixão. Eu sou servidor público, mas a minha paixão, em primeiro lugar, é ser professor. Depois vem o cargo E público. incrivelmente não é professor de matemática, né? Exatamente, mas sempre adorei matemática. Incrivelmente. E quando eu tinha 6 anos de idade, chamaram meus pais na escola e perguntaram se eles queriam que eu pulasse o ano. O que eles perguntaram? Como é que ele está, né? Como é que ele está começando no português, né? Nas expressões normal. Então deixa ele aí. Mas eu estou um dia na sala dos professores aqui no CETEC e entra o Leandro e diz, Rodriguinho, tu só deu 100 e tantas aulas nesses últimos 2 meses. Eu falei, mas as minhas também. Tá contando as minhas também. Quantos o Andrezan deu? Olha, o Andrezan, ele vive disso, né? Então, com mais ou menos o mesmo tempo, mais de 15 mil aulas, Andrezan. Olha só. A pergunta Vamos lá, a última. É a última que o chance. programa está chegando no final. Leandro, tu te auto-intitula ninja, né? E realmente pegou isso aí, todo mundo chama de ninja, todos os alunos chamam de ninja nas redes sociais e tal. Mas eu queria saber por que não samurai? Qual a diferença de samurai e ninja? O ninja, por incrível que pareça, né, ele começou há vários anos, né, por intermédio de alunos, né, porque esse espírito que eu chego em sala de aula é um espírito assim de estimular bastante os alunos, né, e é um estilo avassalador, né, eu chego, eu apoio, eu estimulo, eu não deixo cair a peteca, daqui a pouco a pessoa tá ali, tá com um problema, e ela sente uma alegria, né, porque a gente tá apoiando, a gente tá justamente dando o substrato para ela conquistar um cargo público, ajudar, conversar, nesse sentido, né, mas não tem, entre o samurai e ninja foi o batizado, foi o ninja. Que deu o nome ninja. Alguns alunos. Eu estava numa turma da Polícia Federal. E vários alunos assim, professor, gostamos muito da tua aula, tu é um verdadeiro ninja. Eu gostei disso, ninja. E daí começou a pegar, né? Eu também comecei a fazer o marketing no ninja e isso também foi pegando, né? Mas nesse sentido. Tá? Muito bem. Eu queria agradecer a presença, queria agradecer o convite de vocês, tá? E espero, assim, que esse programa dure anos e anos. Tá? Porque eu tenho uma admiração muito grande por esse curso, que no dia 22 de setembro estarei completando 10 anos aqui. Com o maior prazer. Beleza. Tá bom. É isso aí. Chegou ao final, mais um Sala de Concurso. Até a próxima semana. Uma parte, eu acertei o resultado do jogo, né? Isso é uma coisa importante. Eu vou propor uma Não, daquele eu queria propor uma coisa pra vocês antes de terminar o programa, rapidamente, tá? De bate pronto. Não pinga fogo, cada um dá o seu placar pro Grenal. Que novidade. Mas esse aqui é o final. Eu não tava aqui, eu não vi o que aconteceu, tá? Eu tenho certeza que o Grêmio vai ganhar de 2-1. Vamos lá. Tá, 2-1 pro Inter. Fabiano. 0-0 e o Inter ganha nos pênaltis. Paulo. 2-0 pro Inter. Poxa, Andrezan. 1-0 pro Inter. Nossa. 4-1 pro Grêmio. Opa, maravilha. Tá joia, então. Só repetir. Isso aí. Valeu, tchau. Tchau. Tudo de bom pra vocês.